A santificação, ela é fruto, ela não é comportamento. Não é o que você faz, é o que acontece com você. Vamos lá, esse verso de 6:22 de Romanos, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, santificação não é algo que você conquista com seus esforços, com seus hábitos, com a sua vestimenta, com o seu estereótipo. A santificação, ela é fruto. Ela acontece sem o seu esforço. Olha para um galho que tem fruto. Que esforço aquele galho fez para nascer fruto? Ele não fica forçando ali, não. É natural. Santificação é isso. Romanos 7, eu vou ler esses 4 versículos, que Paulo ele gasta Romanos 7 inteiro para explicar Romanos 6, que o pecado não tem domínio. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Ok? Está falando do exemplo de marido e mulher casado, se ela, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Olha só. Assim, meus irmãos, vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Se você está em Cristo, você morreu para a lei. A lei, ela te mata e matou. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que temos fruto para Deus. Aqui está falando, a mulher que é de um marido, se o marido estiver vivo e ela for para outro, ela está adulterando. Aí ele fala o seguinte, você já morreu para a lei, você é de Jesus. Se você voltar para outro, você está adulterando. Não dá para fazer esses 2 barcos, então um pé em cada canoa, não dá. Não, eu tenho que guardar a lei, eu tenho que obedecer, Deus está bravo comigo, Papai do céu está triste comigo, aí você vai lá, pede perdão para Jesus, agora estou legal, fui na igreja, eu estou bem, eu saí santificado, a mulher te fecha na rua, você xinga ela, fala, ai, agora eu pequei de novo, vou confessar, entendeu? Um lado e outro, era eu, de quem você é, casou com quem? Vamos lá, Romanos 7:5, na sequência, presta atenção nesse texto. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Presta atenção nisso, irmão. Quando éramos controlados pela carne, aquele que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça. Vocês não estão debaixo da lei. O pecado não domina. Então, quando você estava na carne antes de Jesus, por que antes de Jesus? Porque Jesus, ele atuou no pecado, não no pecados somente. Ele atuou no pecado, ele atuou na fábrica. Ele atuou na sua e na minha fábrica de pecado. Ela está lá. A fera está lá, dentro de nós. A gente só vai se livrar dessa fera na redenção. Essa fera está aqui dentro, só que ela não manda mais. Mas se eu cutuco a carne, né, com vara curta, quantas portas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 portas. Bacana, né? 8 portas nesse recinto aqui. Aquela, ninguém pode saber o que tem por detrás dela. Não pode passar por ela. Sobraram? 7. A placona, não passe por aqui, nem olhe. Você sozinho aqui nesse salão. 8 portas. 7, né? Uma não. Pô, beleza, tem mais 7 aqui para escolher, né? Tem essa, né? Tem aquela lá, aquela outra. Tem aquelas 2 lá no fundo. O que será que tem lá, né? Não pode. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pelo quê? Pela lei. A lei desperta o quê que está escrito aí? Paixão pecaminosa. Não sei o que estou falando, gente. Eu venho aqui, lei. Irmãos, próximos 10 domingos, 10 mandamentos. Falar um mandamento por domingo. Eu estou incentivando paixão pecaminosa. Nós vamos ensinar nesses 10 domingos como não cometer os pecados, como obedecê-los. Quando éramos controlados pela carne, a Bíblia diz, eu não sou mais servo do pecado.
Jesus me fez escravo da justiça. As paixões pecaminosas despertadas pela lei. Pólvora. Pólvora, ela sozinha, não é nada. Mas se tiver aqui uma dinamite, tem perigo aqui, mas calma. Ela só vai explodir se tiver uma faísca, certo? A carne é assim, ela está lá. Ela está lá, não mais me dominando. Ela está lá. Só que eu venho com a lei, eu vim com a faísca. Faísca e pólvora, irmão. A faísca, o fogo, a lei é boa. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Está o Salmo 19 lá inteiro para isso. O fogo, ele é bom, ele te faz comida, mas também ele pode te queimar inteiro. E o que desperta a paixão pecaminosa não é a graça. A Bíblia diz que o que desperta paixão pecaminosa é a lei. Porque quando eu prego a lei, eu estou falando, você tem que obedecer, a competência é sua, a responsabilidade é sua, obedeça, faça. Para que Jesus, né? Você é que tem que se virar. Jesus morreu em vão. Se você é capaz de chegar ao caráter de Deus e cumprir toda a lei, para que Jesus? Ou se você, não é bem isso, mas eu dou uma ajudinha. Então Jesus não fez tudo. Escolhe. Com quem você vai casar? Com lei ou com graça? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pela graça, vou repetir, mas o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, Cida. Não preciso ter medo de ensinar graça, porque a graça me tira do domínio do pecado. Eu não preciso ter medo de ensinar graça, porque a lei desperta a paixão pecaminosa. A graça me tira do domínio de pecado. A graça, ela se transforma em fruto para a santificação. Quando eu aprendo boa notícia, que é o Evangelho, é o poder de Deus para a minha restauração, para a minha transformação. A boa notícia, não a má notícia de que Deus está bravo comigo, eu estou desobedecendo, eu sou um crápula, eu não sou um crente. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. O contrário é verdade. Com a lei o pecado está vivo. Então, vocês podem observar pela vida, né? Isso é muito sério. A Bíblia já me falou aqui, tem ministro da justiça ocupando o púlpito de igreja. Está escrito, gente, eu não estou inventando, está sendo radical. Não! Ministro de Satanás se transforma em ministro de justiça. E ele vem para um púlpito pregar a lei, e Satanás fala assim, aí filhão, é isso aí que você tem que fazer mesmo. Porque ele sabe que quando alguém aqui prega a lei, ele está despertando paixão pecaminosa. Eu não estranho nada. Igrejas legalistas com muito escândalo lá. É natural que isso aconteça. Tem sujeito que comete pecado depois que se torna cristão que ele não praticaria antes. Porque ele fica debaixo de uma pregação de lei. Você, é tudo que o diabo quer. Agora a graça não, Paulo pregou a graça, então vai pecar. É difícil de entender, Cida, mas eu estou te mostrando a Bíblia. Vou encerrar com isso daqui. Eu citei esse texto, Jesus ele fala na oração sacerdotal, santifica-os. Santificar é separar, santificar é melhorar o funcionamento. Aquele operário da ponte, eles trabalharam melhor quando tinha uma baita de uma rede embaixo. E eles sabiam que tinha uma segurança, eles trabalharam bem, eles melhoraram como profissionais. O trapezista faz o trabalho dele de maneira excelente, habilidosa, porque sabe que tem uma rede debaixo deles. Se não tiver a rede, ia ser diferente o comportamento e o desempenho deles. Trazendo isso para a realidade da santificação. A santificação, ela é fruto. A santificação você não busca e não alcança pelos seus esforços, porque não é pela lei. A santificação, ela é pela verdade. A verdade você crê, você não faz. A verdade você ouve e crê naquele que fez. Agora, como é que fica então o comportamento? O livro de Efésios, ele é muito legal porque eu posso dividi-lo aí nessas três partes: sentar, andar e permanecer. E na primeira parte de Efésios, capítulo 1 e 2, ele fala a respeito do que eu sou e o que eu tenho em Cristo. 1, 2 e 3. O que você é e o que você tem em Cristo. Então você fica sabendo, né? Você fica sabendo quem você é.
E você, ele vai assim, ó, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com toda sorte e bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele fala do que você é, do que Jesus é para você, e você entende isso, você se conforta nessa rede que se chama Jesus. O capítulo 4, o capítulo 4, 5 e um pouquinho do 6, fala sobre andar. Aí dá conselho para marido, esposa, filho, patrão, empregado. Conselho prático. Mas Efésios não começa com um conselho prático. Ele começa com você entendendo quem você é e o que você tem. E aí no capítulo 4, verso 1, diz assim, portanto, quer dizer, à luz de tudo que eu falei até aqui, andai de modo digno da vocação. Não significa que você começa já, ó, o que eu tenho que ser como marido, mulher, vou fazer isso e aquilo. Não! Você precisa entender quem você é e o que você tem em Cristo. O que vai acontecer é que você vai andar. E depois tem o capítulo 6 que fala sobre a batalha espiritual, que é você permanecer. Mas eu quero me ater nesse meinho aqui de andar. Se Efésios não tivesse capítulo 4 e 5, e Paulo tivesse mostrado quem você é e o que você tem em Cristo, e as pessoas que receberam essa carta, eles iam ser bons maridos, eles iam ser boas esposas, eles iam ser bons patrões e bons empregados. Porque aquilo que está lá em Efésios, mulheres, amai, submetei aos vossos maridos como ao Senhor, maridos, amai as vossas mulheres como Jesus amou a igreja, aquilo é o que acontece com você quando você sabe quem você é e o que você tem em Cristo. Você acaba sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom chefe, um bom empregado, um bom operário para construir ponte, um bom trapezista, porque você sabe a rede, o que você tem e o que você é em Cristo.